Bom, pessoal, vamos então encerrar aqui dadaísmo e começar também o surrealismo, tá, gente? Então, o manifesto principal ali do dadaísmo foi o chamado Manifesto do Senhor Antipirina, lido em julho de 1916, onde se pontuava três coisas que eu acho importante aí estar claro na cabeça de vocês, tá? Primeiro, uma ideia de denúncia, tá? Denúncia desse quadro europeu das fraquezas, né? Uma Europa que achava-se dominante, poderosa e tal, mas que no final das contas tinha uma instabilidade profunda, né? Uma falta de reconhecimento de identidade, enfim. Recusa do universo racionalista burguês, isso é muito importante, tá? Tentar lutar contra essa realidade burguesa, né, de lógicas de causa e efeito, de razões claras, definidas, de obviedades, expressa na fórmula a vida sem chinelas nem paralelas, e uma espécie de proposta desmistificadora da arte, né, dizendo que a arte não é séria, né, não existe uma essência clara de arte, né, uma seriedade de arte. Então eles diziam muito isso, né? Os juízos de valor de arte não são muito bem claros, não são muito bem determinados, então a arte não pode ser levada a sério. Geralmente quem acha que existem certos valores estabelecidos por academias, por propostas meio esquisitas de arte, né? Então o que vai dizer se um livro é bom ou não, se este objeto aqui tem elementos típicos da arte ou não, né? É meio difícil dizer isso, né? Então a gente vai ver isso na própria proposta do Duchamp. Tá aqui um clima de insanidade dadaísta, os caras, né, dando palestra com o pé dentro de um balde cheio de leite, entrando em transe, né? E a frase do Francis Picabia também, que é um dadaísta bem importante, né? A arte deve ser inestética ao extremo, inútil e impossível de justificar. Então a arte não pode ter um caráter utilitarista, né? Não deve ser a arte do enfeite, a arte do engajamento social, não, ela deve ser inútil e não ter como justificar. Por que tu fez essa arte? Não tem como, né? Enfim. Vou passar aqui as palavras de Han Harp, tá? Vou só pedir para vocês destacarem o que eu sublinhei aí e destaquei, tá? Segundo a Lúcia Custódio, né, o dadaísmo renega a cultura e abnega a tradição, exalta, por sua vez, o vazio, a nulidade, a inutilidade das coisas e a dimensão ridícula inerente aos entes. Escarnece a arte resumindo a sua insignificância. É sintetizando um movimento marcadamente iconoclasta. Ícone, tradição, clastia, ruptura. Né? Então, um movimento de nonsense, né? Um movimento de destruição de tudo que foi feito. Um niilismo absoluto, né? O niilismo, vazio, nadismo, né? Nada mais faz sentido. Tá? Então, alguns exemplos aí, né? Em 1920, o Max Ernst fez uma exposição que tu entrava pela porta de um mictório, né? Então, a porta era feita de um mictório, tu era mais ou menos chamado de mijo, já de cara. Entre algumas obras dele, né, gente, uma mulher angelical com roupas de primeira comunhão, dizendo versos obscenos, né? Então, imagina tu chegar, tinha uma mulher quase de freira ali, dizendo palavrão, não vou falar aqui porque vai ficar gravado em vídeo, tá? E uma escultura do próprio Max Ernst e um machado do lado pedindo para ser destruído. Então tinha que destruir a própria escultura do autor, né? O Kerschwitz, na Alemanha, também fez algumas esculturas feitas de lixo, dentadura, fios de cabelo, né, passagem de bonde, enfim. Ali eu até peguei uma arte moderna baseada na arte dele, né, não é a dele especificamente, até porque naquela época não existia nem fotografia de cor. E aqui à esquerda é esse cara que vai ser para nós o grande artista plástico, se é possível de ser grande, né, artista plástico dadaísta, que é o Marcel Duchamp, tá? Roda de bicicleta, olha que parada meio louca que ele fez aí, mas a obra dele mais clássica é, sem sombra de dúvida, A Fonte, né? Que ele assinou com outro nome, né? R. Mutz, 1917, exposto pela primeira vez em Nova York. Tá? Aqui embaixo, Cabaré Voltaire nos dias de hoje, que é um salão de exposição de arte, né? De saraus, etc. E eu queria falar sobre esse mictório aí, conhecido como A Fonte, que é o chamado Reed-Made,
tá? Que costumeiramente aparece em prova, né? Queria que vocês lessem comigo, olha só. O ready-made é uma manifestação radical da intenção de Marcel Duchamp em romper com a artesania da operação artística, uma vez que se trata de apropriar-se de algo que já está feito. Escolhe produtos industriais realizados com finalidade prática, né? Então utilitária e não artística, como um urinol de louça, pá, uma roda de bicicleta, que nem da imagem anterior, e os eleva à categoria de obra de arte. O conceito de alegoria retorna na forma de uma operação que indica um significado novo em um objeto concreto. Ao adotar tal operação de sentido, Duchamp termina por implicar mais que a obra de arte. É necessário tratar de toda a constelação estética que envolve a obra e da conjuntura de sentido que a produz, mas também a que sustenta e sanciona. É o caso da fonte, de 1917, apresentada no Salão da Sociedade Nova-Iorquina dos Artistas Independentes, constituída a partir de um mictório invertido. A operação que caracteriza é o deslocamento de uma situação não artística para o contexto de arte. Uma espécie de metáfora aí, né? Ele pegou um objeto industrial, não artístico, colocou ao contrário, né? Deixa eu voltar ali para vocês verem, né? Ele está deitado ao contrário, ele tá os furinhos ali em cima, né? Quem não tem familiaridade com o mictório, né? Acho que eu ia dizer que mulheres nunca mijaram no mictório, é meio óbvio, né? Mas certamente já devem ter notado, né? Pelo menos, né? Aqui tá o cano aqui embaixo saindo, né? Mas até os homens às vezes acabam não notando, né? Que eles que frequentam mais o mictório, às vezes não notam que tá ali os furinhos ali em cima, né? Que é onde a urina escorre. Então ele inverteu o mictório para metaforicamente inverter o sentido, né, de objeto utilitário para um objeto artístico. Tal operação é marcada por sua apresentação como escultura e assinatura, né? Então o fato dele ter assinado, mesmo com o nome que não é dele também, né, dá um caráter artístico. A inversão física do objeto corresponde à inversão de seu sentido que se espelha no corpo do espectador. Tá? Então é uma problematização da arte, né? Tu até pode dizer assim, mas eu não acho que seja arte, né? Não, pensando em 2020, que tem muita inovação artística acontecendo simultaneamente, né, e tal, talvez realmente não faça muito sentido a gente pensar que isso é inovador, mas em 1917 fazia muito sentido, né? A arte que era canonizada, era sublimada, a arte que tinha um lugar privilegiado, né, de operações e tal. De repente um cara tira um objeto industrial e diz, por que isso não pode ser arte? Né? Olha as curvas, olha os furos, né? Olha o cano aqui, isso demanda um certo tempo, um certo planejamento, né? Uma certa técnica também. Né? Então, com alguns aí ele brinca, né? Parodia, né? Bota uma assinatura que é típica de um objeto artístico, inverte o sentido e dá uma nova sustentação artística a ele. Então é uma proposta bastante inovadora, né? Bem pontual, obviamente não faz mais sentido hoje em dia, embora ainda exista técnicas de ready-made, né? Mas mais elaboradas que essa que ele fez. Mas enfim, olha que legal um poema dadaísta, pessoal, que foi declamado pelo Hugo Boll, aí vestido ao estilo dadaísta, aí à direita, como vocês estão vendo, é muito engraçado essa imagem. Tentem fazer a declamação desse poema em casa. Ó. Socobalno, socobalno, socobaldo. Chicanader, chicanader, chicanader. Eu sei que tu tá pensando assim, traduz pra mim. Tá traduzido. Olha, continua. As lixeiras estão engordando, socobalno, socobalno. Os mortos saem pelas coroas de tochas ao redor da cabeça. Vejam a osteomalacia, socobalno, socobalno. Vejam a placenta gritando nas redes de borboleta dos colegiais. Socobalno, socobalno. O padre fecha abrá, aguilha, ratapã, ratapã. A braguilha e os pelos e saem pelas orelhas. Vocês vejam que eu sei ler bem, porque eu já li muitas vezes esse poema aí, tá? É o canto poema ou oração fantástica do Hussenbeck. Né? Então façam o teste aí, leiam vocês, tentem ler, ver se não viram um trava-língua aí, tá? E essa é uma questão de ready-made contemporâneo que caiu no Enem, né? Uma cama pendurada numa parede, tá? Eu vou resumir aí, quem quiser fazer o exercício depois faz. Mas é uma cama pendurada na parede, tá? Que o texto 2 explica que é uma cama pendurada na parede, senão a gente não consegue entender direito. E aí o enunciado da questão diz, né? A obra de Rauschenberg chocou o público na época, e foi feita, né, em 1954, e recebeu forte influência do movimento artístico, que no caso é o dadaísmo, embora esteja implícito, que se caracterizava pela, e aí a resposta era a letra B, exploração insólita de elementos cotidianos, né? A cama é um elemento cotidiano, é um elemento industrial, né? Utilitário, dialogando com os
read-made. Então tu pega um elemento cotidiano, faz um caráter insólito, né, nem sem uma concretude, a partir de um certo delírio, a partir de uma ressignificação, né, isso vem a dialogar com os read-mades tipo do dadaísmo, certo? Vamos ao surrealismo, mas eu vou fazer um vídeo específico do surrealismo, porque a gente só tem aqui mais 5 minutos, segundo o meu cronômetro. Então a gente faz um vídeo só para surrealismo.